Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre o jejum intermitente, um assunto extremamente importante e vou tentar fazer um resumão para vocês, tentar fazer um vídeo aí não tão comprido, porque esse assunto poderia se prolongar aí bastante, tá? Bom, então, primeiro quero que vocês saibam que jejum não é moda, né? Nos últimos anos tem saído muitos estudos, muitas pesquisas comprovando os benefícios do jejum. Acabou caindo aí, né, numa certa moda, algumas pessoas falam, modinha do jejum, porque tudo que acaba sendo levado para o lado de emagrecimento, né, acaba tendo essa tendência de virar moda, né? Mas o jejum ele tem aí cada vez mais estabelecido como uma estratégia importante para melhorar muito a nossa saúde, para prevenir muitas doenças e, como consequência disso, o emagrecimento acontece. Nesse vídeo quero falar um pouco para vocês sobre benefícios, riscos, para quem é indicado, né? Porque realmente assim não é para todo mundo. E não é porque agora todo mundo tá falando do jejum intermitente, né? Tantas pessoas fazendo e falando que você precisa fazer jejum para emagrecer. Então é uma estratégia que pode ser usada, mas que não, se você não fizer o jejum, você não vai emagrecer, isso não existe, tá? Então é muito mais importante, dependendo da pessoa, especialmente quem tem risco de compulsão alimentar, muitas vezes usar a estratégia da mudança de hábitos mesmo, né? Fazer uma alimentação saudável, com comida, e sim, as pessoas terão resultado com emagrecimento, com certeza. Bom, então o jejum intermitente tem alguns tipos de jejum intermitente, né? O mais conhecido é aquele em que a gente fica em uma janela em estado alimentado e uma janela em estado de jejum. Essa janela em estado alimentado, ela pode ser de 8, de 10, de 12 horas. Então, por exemplo, eu passo 12 horas em que eu faço as minhas refeições, eu distribuo as minhas refeições em 12 horas e 12 horas eu fico no estado de jejum. Esse é muito fácil, né? É aquele que normalmente eu recomendo aí para quem tem o hábito de comer antes de dormir, fazer ceia, né? Aquela pessoa, tem gente que até acorda de madrugada para comer. Então é aquelas 12 horas do sono, né? Quer dizer que a gente pega ali 8 horas de sono, mas a gente acaba estendendo um pouco mais. Então a gente tira a ceia, janta um pouquinho mais cedo e já está valendo, né? Então já temos alguns benefícios, mas a maioria dos trabalhos mostram que a partir de 14 horas é que vão aumentando então esses benefícios. Tem algumas modalidades do jejum que nós podemos também, que também é chamado de jejum, né, pelos trabalhos aí. Então, tem uma das modalidades é a 5x2, em que você fica 5 dias comendo normal e 2 dias da semana em dias não seguidos, né? Você faz uma restrição calórica importante e come somente 500 calorias, tá? Então esse é um tipo também que os estudos consideram e definem como sendo o jejum, tá? Tem o Fast Mimi Diet, que é uma estratégia desenvolvida pelo Walter Longo. O Walter Longo, ele é um pesquisador que fala muito sobre longevidade e ele coloca que de 7 a 10 dias no mês, não todos os meses, mas alguns aí no ano, nós precisamos fazer essa dieta que imita o jejum, em que a restrição calórica ela é bem grande, então é uma dieta bem hipocalórica e muito rica em alimentos como vegetais, frutas, verduras. É uma dieta muito parecida com a dieta do Mediterrâneo. Então, de acordo com Walter Longo, a gente estimula muito o processo de detoxificação, e sim, acredito nisso, né? Porque a gente vai ter um consumo elevado de vegetais, com uma redução importante em proteína e uma alimentação bem interessante, pensando nessa questão aí de valor nutricional, né? Porque ela é a base de bastante vegetais. E aí tem que ter o cuidado para não se estender aí mais do que 7, 10 dias, porque a restrição calórica é importante. As pessoas que têm risco de compulsão talvez não seja uma melhor estratégia, tá? Seguir esses 7 dias com essa restrição calórica, uma dieta tão baixa em calorias.
E a mais conhecida, né, que é essa janela em estado alimentado e essa janela em estado não alimentado, que é aí uma das estratégias mais realizadas, é que as pessoas mais falam, né? Quando a gente fala em jejum intermitente, a gente acaba falando desse período de restrição mesmo alimentar. O que tem se falado hoje na nutrição, que é um assunto relativamente novo, é a cronobiologia ou a crononutrição. É um assunto que está crescendo muito, mostrando que para redução de doenças, inclusive para emagrecimento, obesidade, é algo muito interessante, em que eles observam que o nosso corpo tem um relógio biológico, tem uma secreção hormonal, e que se eu como, por exemplo, uma farinha refinada de manhã e se eu como essa farinha refinada à noite, os estudos mostram que eu vou engordar mais comendo essa farinha à noite, pela questão da secreção hormonal que nós temos ao longo do dia, pela questão também de que a gente à noite faz muito menos movimentos, né? A gente acaba ficando muito mais parado, então o que a gente come à noite engorda mais do que a gente come de manhã, mesmo sendo a mesma comida, os mesmos alimentos, tá? Então isso é bem interessante. Em relação a isso ainda, né, sobre a crononutrição, tem um estudo bacana que foi feito com homens dentro de cavernas e eles fizeram a dosagem do cortisol desses homens. E aí, mesmo eles não tendo a exposição à luz solar, né, eles tinham secreção de cortisol diferentes, né? Então, de manhã, cortisol mais alto e ao longo do dia esse cortisol ele cai. Essa é a curva normal do cortisol. Então, eles perceberam que sim, a secreção de cortisol era alterada mesmo sem exposição à luz. Ou seja, temos um relógio biológico, o nosso corpo ele funciona, né, de acordo com os horários, né, do dia. E isso acabou sendo provado aí por alguns estudos. Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, né, de que se eu como até X horário, e qual seria o ideal, né, o que eu normalmente recomendo, procurar não comer mais depois que anoitece, então coma enquanto ainda é dia, esse seria o ideal. Para algumas pessoas eu sei que isso é muito difícil, mas o que a gente traz? A gente traz para a realidade de cada um, então coma o mais cedo possível, faça o jantar o mais cedo possível, depois procure não comer mais, tirar essa ceia e a gente vai começando aí com essa tentativa, né, do jejum de 12 horas, que é um jejum fisiológico, né, e normal. Então, pensando na questão dos benefícios, a gente tem uma melhora de resistência à insulina com o jejum, ou seja, nós temos prevenção de diabetes, né, uma melhora de secreção mesmo dessa insulina, o corpo passa a reconhecer mais a insulina, então essa pessoa vai se afastando de desenvolver o diabetes tipo 2, melhora muito a função mitocondrial. A mitocôndria é a casa de máquina, é onde produz energia na nossa célula, né? Então essa mitocôndria ela fica mais eficiente, ou seja, a gente tem mais energia e disposição quando estamos adaptados ao jejum, tá? Então daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Melhora muito a eficiência de muitos órgãos, né? Especialmente o cérebro. Então alguns trabalhos também mostram que fazer jejum intermitente reduz risco de doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer. Inclusive ajuda muito a reduzir o processo inflamatório e com isso a gente também pode ter uma melhora importante em doenças autoimunes, melhora a pressão arterial, melhora a microbiota intestinal, né? Então, se a gente para pensar, a gente também não tem só uma melhora de microbiota só com jejum, com uma alimentação com comida, nós também temos isso, né? Mas aqui é importante a gente entender que a gente precisa reduzir um pouco essa janela de estado alimentado, né? E isso ajuda nessa melhora de bactérias boas, né? E a redução de bactérias ruins do nosso intestino. Para quem tem doença inflamatória intestinal também é indicado, né? Algo muito importante que as pessoas hoje sofrem muito é com a saúde digestiva, né? Então as pessoas têm muito problema gastrointestinal, refluxo, azia, gás, distensão. Então esse repouso digestivo que o jejum proporciona também é muito interessante e a melhora desses quadros pode ser mais rápida. O que eu acho importante, então antes de começar um jejum de mais horas aí, né, que os estudos mostram que 16 a 18 horas é um período muito bom para pessoas mais avançadas, podemos até sugerir aí algumas vezes na semana ou no mês fazer o jejum de 24 horas, tá? Mas o que é importante antes, a gente pensar em melhorar a alimentação, né, não sair de uma alimentação totalmente errada e já querer fazer o jejum, porque a pessoa vai passar mal, com certeza, né, risco de, né,
diminuir bem açúcar, diminuir muito farinha refinada, né? Dar aquela melhorada geral na alimentação, pelo menos aí por uns 10, 15 dias, né? Para depois experimentar fazer o jejum. As pessoas que passam mal quando fazem, é só quebrar o jejum e comer imediatamente. Eu falo muito isso para os pacientes, né? Às vezes a gente recomenda um treino em jejum quando a pessoa vai treinar de manhã, né? Isso é muito bom, mas tem essa adaptação. Então, passou mal, carregue sempre uma frutinha perto, uma castanha e come, tá tudo certo. Depois a gente tenta de novo, tá? Então é importante reduzir essa alimentação cheia de aditivos, cheia de açúcar, farinha, né? Essa alimentação mais processada, né, ultraprocessada, então a gente traz para uma alimentação mais natural primeiro. Segundo, o que me preocupa mais são as deficiências nutricionais, né? Então, normalmente, num primeiro momento, com paciente em emagrecimento, eu não recomendo o jejum logo, eu quero ver os exames desses pacientes. Por quê? Se a pessoa tem muita deficiência de zinco, selênio, magnésio, cálcio, enfim, quem tem deficiência nutricional e retira algumas refeições, né? Retira o café da manhã, normalmente o café da manhã e o lanche da manhã, né? A ceia que eu acho que não vale a pena mesmo ninguém consumir, mas talvez retiraríamos aí 3, ceia, café da manhã e lanche da manhã. Então nós teríamos 3 oportunidades importantes de trazer nutrientes, fitoquímicos, antioxidantes para esse organismo, né? Então se a gente retira e a pessoa tem deficiência nutricional, isso pode não dar certo, né? Isso pode fazer com que piore uma queda de cabelo, piore unha fraca, piore energia, disposição. Então a ideia, né, seria a gente avaliar esses exames e depois, né, que a pessoa já tem uma boa nutrição celular, aí sim a gente introduz o jejum. Ou quando o paciente traz os exames e tá tudo bem, não tem nada de muito importante, né, de deficiência, aí também dá para fazer. Então a gente tem que sempre pensar nisso, nessa questão da deficiência nutricional. É algo bem importante, no meu ponto de vista, é o que mais me segura para indicar mais aí o jejum. Então, fazer um exame de vitaminas, minerais no sangue, acho que é bem importante, especialmente quem já tem muitos sintomas de deficiência de micronutriente, que são os maiores sintomas aí, a queda de energia, queda de cabelo, unhas fracas, né, e alguns outros, mas esses são normalmente os que eu vejo aí no primeiro momento. Gosto muito de indicar que o jejum seja feito de forma alternada, então vamos pensar assim, dentro de 4 semanas, né, um mês, começar com a primeira semana faz uma vez, a segunda semana faz 2 vezes, a terceira semana faz 3, depois faz 4 ou 5, depois no outro mês começa não fazendo jejum, depois faz 2, depois faz 5. Eu gosto muito disso, eu percebo que dá mais resultado quando a gente vai mudando, né, essa estratégia, porque o corpo se adapta, né, o nosso organismo ele tem uma capacidade incrível de adaptação, então se a gente fica enganando o nosso metabolismo, também eu vejo que o resultado é muito maior, né? Paciente que chega pra mim e fala, eu tô fazendo jejum todo dia. Eu falo, então vamos fazer assim. Eu percebo que a gente consegue sair daquele efeito platô, tá? Então isso também é bem legal. Deixa eu ver o que mais aqui que eu tinha pra falar pra vocês. O que comer quando a gente quebra, então, o jejum, né? Quebrando o jejum com comida. Então, André, eu vou fazer o jejum e vou almoçar. O que eu vou comer? Comida. Comida é o que a gente tem falado aqui o tempo todo, né? Comida normal, tá? Então a gente quebra o jejum com comida. Se eu vou comer no lanche da manhã, quebrar o jejum no lanche da manhã, eu vou comer a fruta, vou comer a castanha, sempre fazendo a opção por comida. Para quem precisa emagrecer, a gente tem que manter aí essa alimentação relativamente baixa em caloria, né? Pra gente potencializar emagrecimento. Para quem não precisa emagrecer ou não quer emagrecer, uma alimentação com uma quantidade maior de comida, tá? Então, a pessoa tem benefício fazendo o jejum, mas se ela não quer emagrecer, ela mantém todos os benefícios citados, mas ela não vai emagrecer se ela comer uma quantidade grande de comida no estado, na janela de estado alimentado, tá? Então, quebrar o jejum com comida, o que está liberado e deve ser feito, muita água, tá? Então calculem sempre 35, 40 ml vezes o peso, e durante todo esse período do jejum, manhã inteira, né? Bastante hidratação, chás também tá liberado, sem açúcar, sem adoçante, cuidado mamães que amamentam, tem algumas contraindicações, e café também tá liberado, tá? De manhã, então chá à noite, preferencialmente sem cafeína, né? Um chazinho camomila, melissa, erva doce, enfim, esses chás que não contém cafeína,
cafeína, sem adoçante, sem açúcar. De manhã, quero tomar um cafezinho preto, sem adoçante, sem açúcar, liberado, não quebra o jejum, tá? Existem algumas pessoas que falam, né, que pode consumir óleo de coco no café, enfim, às vezes até alguma outra, um pouco de proteína. Isso muito é conduta individual. Vocês vão ouvir aí talvez muitas histórias, né, e muitos protocolos. Eu recomendo que a gente mantenha esse jejum realmente sem nada, né? Porque uma coisa é o jejum metabólico e outra coisa é o jejum calórico, tá? Então, por exemplo, se eu usar um óleo de coco no meu café, eu vou manter esse jejum metabólico, tá? Ou seja, eu não vou estimular a produção da insulina, que o que nós queremos com o jejum é o aumento da produção dos corpos cetônicos, que é o que tem muitos estudos mostrando benefícios, especialmente para o cérebro. Então, se eu mantenho esse jejum metabólico, tá tudo bem, eu poderia até usar um óleo de coco. Eu, Andréia, não recomendo, tá? Eu gosto de manter esse jejum calórico. Por quê? Porque com o óleo de coco eu vou ofertar gordura e vou ofertar calorias, tá? O limão também, ele quebra o jejum calórico, mas não quebra o metabólico, porque não tá estimulando a insulina. Então, só pra finalizar aqui, porque vocês podem ouvir, isso quebra o jejum, isso quebra o jejum. Então, o que não quebra o jejum mesmo, metabólico e calórico, né, as duas coisas, é somente água e chás, ok? Qualquer dúvida, estamos por aqui, gente. Um beijo, tchau!